consciência de que o indivíduo possa reconhecer que está errado e se determinar quanto à sua conduta. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí no chat, que daí, terminando os slides aqui, eu retorno para lá e vejo o que vocês me perguntaram aí. Ok? Fraude no comércio. Está aqui um dos crimes aos quais o nosso famigerado e conhecido esqueci o nome dele agora. Falei que ele é conhecido e esqueci o nome dele. Aquele da Record. Esqueci o nome dele. Celso Russomano. Graças a Deus lembrei. Tanta coisa para lembrar. De vez em quando foge alguns nomes da nossa cabeça. Bom, não quero ir aqui. Quero ir aqui. Às vezes a tecnologia também não nos auxilia. Vamos lá. Fraude no comércio, então. Um dos crimes aí que esse cidadão que eu acabara de citar o nome, Celso Russomano, que fez a sua carreira política baseada no confronto a alguns comerciantes que vacilaram, né, que tiveram sua conduta errante na frente deste indivíduo, e ele foi lá em defesa da causa dos frascos e dos comprimidos, né, como diria o saudoso Didi Mocó, contra os fracos e comprimidos, contra um direito de comércio, né? Um direito de consumidor. Óbvio que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, muitas condutas aqui dos crimes de fraude, lá do 173, 174, 175 e 176, estão mitigados, não estão revogados, nem em desuso, como algumas outras normas que não foram riscadas ainda do Código Penal e de todas as legislações penais. Porém, nós temos aqui uma mitigação por conta de uma lei penal especial chamada chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, quando nós formos vermos lá em legislação especial Código de Defesa do Consumidor, a gente vai complementar aqui o artigo 175 que ficou mitigado, restando então as atuações e um conflito aparente de normas devendo ser resolvido aí pelo julgador em aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou a lei do artigo 175, positivando a norma de fraude no comércio, ok? Então o artigo 175 ficou bem assim: enganar no exercício de atividade comercial o adquirente, não quero ir para frente, eu quero continuar lá ainda, o adquirente ou consumidor. De que tal forma? Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Um exemplo disso são aqueles vendedores de tênis, né, que alegam que um tênis é da Nike, é da Mizuno, e você vai comprar um tênis da Nike hoje em dia na loja, é o olho da cara, né? Quase um salário mínimo. Alguém tem que trabalhar um mês para comprar aquele objeto. Marx, né, Tarcísio, reviraria no túmulo ao ver isso. Então, alguém trabalhando um mês para comprar um tênis da Nike, por exemplo, da Mizuno, para correr, para fazer o seu Cooper, né, para treinar, como diria aí o educador físico José Grunewald. Agora, temos aí indivíduos vendendo tênis a R$100 o par, né, 2 pares por R$100, 2 tênis a R$150. Pois bem, claro e evidente que temos aqui um crime de fraude no comércio, alguém que está vendendo como perfeita ou verdadeira uma mercadoria que é falsa ou deteriorada. Entregando ainda uma mercadoria por outra, aqui existe muito a atuação
da Delegacia do Consumidor, que fica sediada ali próximo à Cefaz, praticamente dentro das dependências da Cefaz, assim como os crimes contra o consumidor e contra a Fazenda, né, contra a Receita Federal. Temos ali a atuação da Delegacia do Consumidor, de proteção ao consumidor, que é baseada no artigo 175 e alguns outros extraídos lá do Código de Defesa do Consumidor. Uma pena razoável de detenção de 6 meses a 2 anos, possibilidade da suspensão condicional do processo, sursia processual e justiça especial, bem como a possibilidade de substituição da PRL, pena restritiva de liberdade, por uma pena de multa. O parágrafo 1º vem nos dizendo de uma qualidade especial do objeto motivo de fraude, que é alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso, metal ou outra qualidade. Então, temos aqui a atuação dos ourives, né? Normalmente, quem vai atuar dessa forma aqui são os ourives, aqueles produtores de peças, de joias, peças de ouro. Então, esse artigo, especificamente nesse parágrafo, ficou especial para esses indivíduos. E aí tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e ainda a aplicação de multa. Aqui já não mais justiça especial, mas sim a possibilidade da suspensão condicional do processo, que ainda persiste. Porém, não cabendo a transação, eu não estou entendendo por que eu não tenho hoje... ele apareceu, está aqui. Não cabendo a suspensão condicional, cabe a suspensão condicional do processo, porém, como nós não estamos mais na justiça especial, como é aqui no inciso acima, no parágrafo 1º, justiça comum, tudo bem? Na justiça comum, não cabe a transação penal do artigo 77 desta lei que eu tinha resenhado aqui, Lei 9.099, de 95, porém, cabe a não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal, que, no frigir dos ovos, como diria meu querido professor Rodrigo Pouso, no fritar dos ovos, a transação penal e a não persecução penal têm o mesmo viés, têm o mesmo efeito, porém se encontram em legislações diferentes e em competências diferentes. A transação penal se encontra no juizado especial e a não persecução penal se encontra nos crimes de competência comum, ok? Aqui também, como lá no artigo 155, é aplicável a minorante para o crime de fraude, óbvio que obedecendo os mesmos requisitos lá do artigo 155, parágrafo 2º, que fala da privilegiadora do furto. Aqui nós também teremos a possibilidade da diminuição da pena, em sendo o indivíduo réu primário e a coisa de pequeno valor, como nós vamos ver nos slides subsequentes, ok? Aqui houve uma dissertação daquilo que uma dissecação um pouco maior do que eu havia dito no início da aula, que é uma mitigação por conta do Código de Defesa do Consumidor e da lei contra a ordem tributária, Lei 837/90, de 1990. Teremos que analisar, então, as três normativas, o artigo 175, 8.078 e 8.187, todas essas leis
que foram estatuídas lá na década de 90, veja que logo após a Constituição de 88, que é o Código de Defesa do Consumidor e o Código contra a Ordem Tributária. Bom, aqui eu fiz alguns riscos, né, já na aula anterior, alguns outros colegas, e deixei já gravado aqui porque eu achei interessante. O sujeito ativo, somente quem exerce atividade comercial, sendo ele, de regra geral, um crime próprio. Porém, cabe certa informalidade, então existe uma divergência doutrinária jurisprudencial quanto aos indivíduos de comércio informal, como por exemplo uma barraquinha de venda de DVDs, okay, de tênis, como eu acabara de falar. Já o sujeito passivo, qualquer pessoa. Porém, essa pessoa deve ser determinada. Alguém que vá sofrer um dano patrimonial. Por quê? Se nós estivermos falando de um dano à ordem tributária, à economia, ao sistema econômico brasileiro, ao sistema financeiro brasileiro, uma fraude no Minha Casa Minha Vida, uma fraude em algum tipo de relacionamento comercial ou algum tipo de relacionamento financeiro, econômico com a União, seja ela nos seus entes ou pela Caixa Econômica Federal, aí sim nós teremos um crime contra a ordem tributária, e aí esses crimes serão tratados pela Lei 8.137 de 90 e não mais o artigo 175, que tem um sujeito passivo específico diferente da ordem tributária, que o sujeito passivo é uma coletividade difusa. Óbvio que temos o Estado como sujeito passivo primário, porém, em desdobramento, teremos alguns sujeitos passivos difusos, que somos nós, os contribuintes, que recolhemos os nossos impostos ou não. O elemento subjetivo é o dolo, não há previsão de culpa, e, assim como eu ouvi essa semana inteira, já me pediram para reagir inúmeras vezes ao estupro culposo. Eu ainda estou sedimentando alguns pensamentos e baseando para me posicionar, porque cada vez que eu mexo no tema, sai alguma coisa nova. Consumação. Com a entrega, ou seja, a tradição da mercadoria e aceitação da vítima. Então, um crime de momento consumativo material. Ok? Sim, a tentativa é possível, porque é um crime plurissubsistente. O que seria um crime plurissubsistente? Aquele que pode ser dividido em várias etapas, pode ser cindida a sua conduta em várias atuações. Aqui eu abro a caixinha e o leque para que nós possamos fazer uma dissertação melhor, que o parágrafo 1º se torna uma qualificadora e o parágrafo 2º aquela causa minorante, a privilegiadora, que é quando houver uma coisa de pequeno valor. E o que é coisa de pequeno valor? Um salário mínimo, ok? Mais a primariedade. Então, o indivíduo deve ser réu primário. Quando a gente fala de réu primário, não estamos falando daqueles que tenham maus antecedentes, viu, Zineia? Tem uma diferença entre maus antecedentes e a primariedade. A primariedade é óbvio que deve obedecer o trânsito em julgado. Então, quem não tenha trânsito em julgado de sentença condenatória não pode ser considerado reincidente agora em novo procedimento. Agora, se eu tenho um processo em aberto e estou sendo processado em outro processo, ou seja, eu sou um criminosinho, né? E agora vou ser sentenciado e o outro processo ainda continua em aberto. Esse pode ser levado somente em consideração por maus
antecedentes e não por réu primário ou réu secundário ou aquele indivíduo que já não tenha mais a primariedade. Então, aqui o privilégio deve ser coisa de pequeno valor, mais réu primário, que vai causar uma substituição na reclusão por detenção, diminuição de 1/3 a 2/3 e aplicação somente de multa. Outros tipos de fraude são essas, quase que fabulosas, né? Mas quem gosta muito disso daqui é a galera de restaurante, de motel, né? Que é aqueles engraçadinhos que vão lá e exageram na conta, né? Perdem o controle ou acreditam que os coleguinhas da mesa irão dividir consigo a conta, né? E ele vai lá, Vitor, e manda descer aquele combo caríssimo de whisky com energéticos lá no ditado popular. A galera seca uma garrafa, ele manda descer outra. Quando ele pede a conta, vem aquela conta astronômica, né, caríssima, igual a farra dos guardanapos aos quais o condenado preso Rodrigo Maia se encontra hoje. E aí o indivíduo não tem condições de pagar. Então, ou seja, tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. O cara tem uma pena irrisória de 15 dias a 2 anos, mas ela já serve para amedrontar alguém e levar para a delegacia, porque se o indivíduo for flagrado na prática desta conduta, de acordo com o artigo 302, como eu risquei aí no artigo 176 do Código de Processo Penal, lá nas suas 4 hipóteses, caberá aí, assim, um flagrante, isso amedrontando alguém para que faça o pagamento rapidamente. Por se proceder por representação, é necessário que haja a manifestação da vítima no prosseguimento da ação. A vítima deve positivar a vontade de processar alguém. Por isso que, com a satisfação da conta, né, a polícia chega, o indivíduo arruma alguma forma de pagar, não haverá prevaricação do policial que não conduzir esse indivíduo para a delegacia, pois é um crime condicionado à representação. Né? Chegando na delegacia, o indivíduo vai ter que manifestar sua vontade de recorrer e o policial está ali identificando que não haverá mais a necessidade da marcha processual, da marcha de investigação processual, então resolve-se por ali, né? Como diria pela polícia, resolvido pelo local. Positivo CIOSP, resolvido no local. A polícia resolveu, né? Então, aqui está alguns exemplos e uma exaustão na leitura não vai ser o que eu vou fazer aqui agora para cansar a nossa aula. Mas atenção, são 3 fraudes previstas e em qualquer delas o agente não deve dispor do recurso, mas se apresentar como se o tivesse. Razão pela qual não haverá o crime se o agente esqueceu a carteira em casa ou não quiseram aceitar seu cheque ou cartão de crédito, ou ainda, tendo recurso no momento, discordar da conta apresentada por conter erro, ou por entender haver ali um erro. Aí algum colega me perguntou, professor, mas a lei brasileira, a normativa brasileira, diz que a forma de pagamento aceitável, obrigatória, é o dinheiro, o cash, né? O papel moeda ou níquel. E o cartão de crédito e nem sempre o cheque devem ser aceitos. Ok. Isso é responsabilidade civil. Responsabilidade penal, responsabilidade criminal. Não haverá crime se alguém está sentado em uma mesa, consumiu e agora oferta um cheque para o pagamento. Infelizmente, destoa a lei penal da lei civil. Daqui a pouco eu dou uma lida no que vocês estão falando no chat ali para eu fazer um feedback, tá? Sujeito ativo qualquer pessoa e aquele que presta o serviço é o passivo. Tomar cuidado com o estado de necessidade de alguém que
tenha tomado a refeição por conta de estarem com muita fome, né? O meu pai conta uma história, não sei se é lenda, meu pai tinha algumas lendas que ele toma por verdade. Eu não sei se é verdade, mas ele conta que um determinado rapaz chegou em rodoviária, pediu um prato de comida, um PF, o mais barato que tinha. Ele comeu, pediu um copo d'água, tomou e bateu a roupa e falou pro rapaz do restaurante: o que o senhor quer que eu faça? Quer que eu lave as vasilhas? O senhor quer que eu varra o chão? O cara falou assim: não quero que você faça nada, eu quero que você pague a conta. O cara falou assim: olha, dinheiro eu não tenho. Eu comi e falei só agora porque eu sabia que o senhor não iria me dar o prato de comida se eu pedisse inicialmente. O cara falou assim: vai-se embora e não peques mais. Né? Então, não sei se é uma lenda urbana ou se de fato ocorrera, mas é o que exemplifica muito bem aqui o artigo 24 do estado de necessidade, excludente de ilicitude, então não haverá crime. A consumação se dará na efetiva tomada de alojamento ou utilização. Segundo vários autores, havendo falsificação no bilhete de passagem, o crime seria de estelionato ou falsidade, e caso de transporte clandestino, seria estelionato. Aqui a tentativa é possível por ser crime plurissubsistente e de momento consumativo material. Ok? No parágrafo único, nós temos o perdão do juiz, que, a depender das circunstâncias, o juiz pode deixar de aplicar a pena, causa de extinção de punibilidade. O perdão do juiz, que, a depender da conduta praticada, ele relevar e ponderar na condenação do indivíduo. Ok? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, porque senão eu evoluo muito e não dou atenção que é o chat. Alguns boa noites, só que eu não vou vendo o professor. Aqui. Você não está me vendo? Eu estou talvez aí numa caixazinha do lado da apresentação, Maria. Eu estou fazendo uma apresentação aí e talvez eu esteja num quadrinho ao lado, logo abaixo. Se você estiver vendo no seu celular, provavelmente, se o seu dispositivo não tiver essa disponibilidade, você não me verá mesmo, se você estiver no celular. Bom, ainda no artigo 177, agora nós estamos falando de sociedade por ações, sendo fraudadas ou sofrendo abuso na sua fundação ou administração. Tem lá empresas, grupos que recebem incentivos fora daqueles dos gestores ou fora do seu capital de giro, do seu lucro, da venda das mercadorias. Existe um incentivo econômico, uma positivação, um ativo, né? Até aí os colegas de contabilidade, não sei se o Pedro está presente, um ativo para fruir melhor a empresa. E aí nós temos algumas condutas daqueles indivíduos que promovem a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando-lhe fraudulentamente fato a ele relativo. Ou seja, alguém que mascara, maqueia uma fundação ou administração de empresa, de uma sociedade por ações. Eu sou acionista, vou injetar dinheiro, vou comprar ações daquela empresa e eu preciso de acompanhar a saúde financeira daquela empresa, daquela fábrica, daquele empreendimento. Então eu preciso de informações. Aqueles que de alguma forma burlarem estas informações, seja na fundação ou seja na administração, na condução da empresa, sendo ele o diretor, ou gerente, ou fiscal de sociedade, por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade
ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Ainda, o diretor, o gerente fiscal, que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações e de outros títulos da sociedade, né? JBS já piscou aí no seu cérebro, né? Com aquela ida para falar com o presidente, né? Vocês lembram de 2 anos e pouco atrás, Michel Temer e Joesley Batista. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens e haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Quase que uma apropriação indébita aqui no inciso 3. Bom, o texto ainda é um pouquinho maior, que conta com ainda a atuação do diretor ou gerente, que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. Aqui os professores de direito tributário vão entrar com a explicação destes institutos, e aí, na hora que você for tratar desses institutos lá em direito previdenciário, cambiário, tributário, administrativo, as somas desse componente curricular que é direito penal 3 vai fazer sentido para você. Ainda no inciso 6, o diretor ou gerente que, na falta de balanço em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. O diretor ou gerente ou o fiscal que, ainda por interposta pessoa ou conluiado com o acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. Isso daqui parece muito com aprovações de contas do executivo por parte do legislativo, né? A constituição de uma sociedade é gerida por um conselho administrativo, e esse conselho administrativo burla os balanços e os livros fiscais. Edwin Sutherland, de Chicago, diz muito sobre os crimes de colarinho branco, né? Veja que estamos falando aqui de crimes do mezanino, né? Da fábrica, não dos crimes de chão, os crimes da fábrica, do piso de fábrica, que são os crimes de colarinho azul, como bem identificou a escola de Chicago, né? O professor e pesquisador Edwin Sutherland, que quase morreu nos Estados Unidos, ao falar mal da Ford, da Mercedes, de algumas outras empresas, inclusive, pasmem, queridos colegas, da máfia italiana que atuava na época nos Estados Unidos. Mas ele foi valente e corajoso. Ainda no inciso 8, o liquidante, nos casos dos incisos anteriores, bem como o representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados no inciso 1 e inciso 2 ou dá falsa informação ao governo. Ou seja, um rol taxativo e exaustivo dizendo quais serão as condutas do diretor, do fiscal e do gerente nas práticas das conduções fraudulentas de uma sociedade por ações. Ainda incorre na mesma pena, de forma equiparada, de 6 meses a 2 anos, o próprio acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para o trem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Quase que por analogia e por interpretação extensiva, temos aqui um exemplo de corrupção ativa no artigo 333. Não é corrupção ativa, porque não estamos falando de crimes contra a administração pública, mas sim contra a constituição de uma sociedade por ações. O sujeito ativo, quem promove a fundação, administração fraudulenta, o passivo, qualquer pessoa. O dolo é o dolo livre, direto e deliberado para determinada conduta e a culpa não é prevista para esse artigo. Bom,
Aqui nós estamos falando agora, e finalizando, né, o artigo 177, de um crime formal, diferente do que nós falamos do 176, aqui é um crime formal, aonde temos tão somente a perspectiva de um prejuízo, um perigo de dano, um perigo de um prejuízo, assim como nós vimos lá no artigo 130 até o artigo 136 dos crimes de periclitação, aqui também seria desta forma uma periclitação, uma possibilidade de prejuízo e de dano sem a necessidade do exaurimento, ou seja, o cessar de todos os efeitos que podem ser produzidos pela ação ou pela omissão na execução. Então, o crime formal, o crime de momento consumativo formal, ou de resultado retardado, de resultado prévio, ele não precisa de alteração naturalística e entende o crime tão somente com a conduta do agente. Claro que a tentativa é até possível, porém, apesar de extremamente difícil no caso concreto, porque os crimes formais afastam muito a possibilidade da ocorrência da tentativa. Bom, artigo 178, temos aqui a emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Warrant e depósito acabam sendo a mesma coisa quando nós tivermos ali como depositante alguém que recebera uma mercadoria e agora ele é guardador desta mercadoria, como nós temos aqui a Mira em Cuiabá, que guarda insumos agrícolas das empresas, sediadas em São Paulo e precisam de um estoque, por exemplo, aqui em Cuiabá. Os silos ao redor de toda a Várzea Grande e Cuiabá, que comportam toda a produção que ainda não foi escoada pelos caminhões de grão, né, toda a produção de grãos. E aí agora estes depositários, né, aqueles que recebem o depósito de uma determinada mercadoria, emitem um crédito ou emitem uma folha chamada nota, né, warrant ou recibo de depósito, para que seja, vamos dizer, comercializada no meio ao qual esse produto tenha o seu valor comercial, como soja, grãos, insumos agrícolas, né? O Nortão aí, talvez quem seja do Nortão e tenha mais habilidade do que eu estou falando, às vezes sacas de soja, né? Títulos emitidos pelo depositário, para aquele que está com a mercadoria, valem como penhora, penhor, né? Não penhora, valem como penhor para compras, financiamento, compra de uma caminhonete, enfim, né? Aqui em Mato Grosso a gente tem estas condutas mais aparentes, talvez nós aqui de Cuiabá e Várzea Grande não saibamos tanto, mas ali a galera ali de Colíder, né, de Matupá, de Sorriso, Sinop, dessas regiões bem mais agrícola do que nós aqui da capital, vão saber com bastante tranquilidade essa prática de utilizar de outros mecanismos que não seja totalmente o dinheiro como formas de comercialização. São dois os títulos de crédito emitidos ao mesmo tempo pelos armazéns gerais, mas com finalidades diferentes. O endosso do conhecimento de depósito transfere a propriedade da mercadoria depositada. O endosso de warrant significa que a mesma foi dada em garantia em um empréstimo ou em alguma obrigação. Assim, quem possui ambos os títulos tem a plena propriedade da mercadoria em depósito no armazém geral emitente. Bom, vocês já devem ter visto aí alguns eventos engraçados, né? Quase que engraçados não, sofríveis, né? Para produtores rurais. Esses dias recentemente eu vi um ateando fogo
na colheita que ele tinha feito em alguns rolos de algodão, rolos enormes de algodão, e ele ateou o fogo porque o banco estava executando ele. Outro juntou as colheitadeiras e os insumos agrícolas e ateou o fogo também. Claro que existe uma fraude na penhora, né, que nós vamos falar daqui a pouco, mas esses objetos são aí produtos desta tratativa de warrant e depósito quando nós falamos do artigo 178. Ok? Aqui está a classificação, depois serve de estudo de vocês. O que de interessante desse crime eu já falaram. Alguns deles são bem doutrinários e um pouco fora da nossa realidade. O artigo 179, fraudar a execução alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, objetos de penhora. Parágrafo único, somente se procede mediante queixa. Quer dizer que nós temos um crime de ação penal pública condicionado a... Perdão, vou repetir. Ação penal privada, movido por queixa-crime. O queixoso, a vítima ou seus representantes legais, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o vulgo CAD, lá do artigo 31 do Código de Processo Penal, também pode representar aqui na queixa-crime, na chamada peça vestibular de crimes de ação penal privada, e não ação penal pública condicionada à representação, como eu errara anteriormente há poucos segundos. Então, aqui nós temos um ambiente de execução, ou seja, agora sim nós temos bens que foram a penhora. Veja que penhora é diferente de penhor. Penhora é um embargo judicial, um embargo jurídico nos meus bens, no meu ativo, seja no dinheiro ou nos bens que eu possua, e agora, até satisfazer a execução, até satisfazer aquele título executivo chamado sentença, haverá a disposição dos meus bens nos valores correspondentes à sentença. Diferente do penhor, que é um bem que eu especifico, pego lá a minha aliança, né, e vou até a Caixa Econômica, né, Grandevaldo? Nós que somos mais antigos sabemos disso, né? Vamos lá até a Caixa Econômica e boto no prego, né? Botar no prego é fazer um penhor, né? Eu chego lá na Caixa Econômica e falo, olha, eu quero R$300 emprestado. Aí a Caixa Econômica vai pegar lá seu ouro, seu objeto e vai te emprestar o dinheiro. Então, são essas as condutas do artigo 179, que é fraudar a execução e frustrar a execução de sentença judicial ou fundada em título executivo extrajudicial pela inexistência provocada ou simulada de bens pela alienação, desvio, destruição, danificação dos bens ou ainda simulando dívidas. Bom, vamos fazer uma pausazinha para a água e a gente volta daqui um minutinho para eu poder me estabelecer aqui também, ok? Ok, vamos retornar aqui, depois de uma aguinha, de um banheiro e de algumas atenções ali, de vez em quando dar uma atenção pro meu filho. Home office tem dessas coisas, né? E aí, resolvido por aqui. Bom, então, para terminar aqui, fraude na execução, temos uma penhora e alguém sofrendo então um embargo em seus bens, bens de todas as qualidades. E agora temos alguém tentando fraudar essa execução
incorrendo em crime de acordo com o artigo 179, pena de 6 meses a 2 anos, provocada tão somente por ação penal privada. É, portanto, imprescindível que haja uma ação judicial cobrando o agente e o devedor tenha conhecimento dessa ação judicial proposta e que a redução do seu patrimônio torne impossível a execução da dívida. Bom, o sujeito ativo, por óbvio, é o credor que está sendo executado judicialmente e o passivo, perdão, o devedor que está sendo executado judicialmente e o passivo é o credor que o está executando judicialmente. O elemento subjetivo é o dolo, com a finalidade especial de alienar, desviar, destruir, danificar ou simular, com o fim de fraudar a execução. A culpa não é prevista neste crime. Bom, o intercrimes se dá no momento em que a fraude é empregada, crime de momento consumativo material, e a tentativa é possível. Quando a gente fala de momento consumativo, existe alguma divergência na doutrina e na jurisprudência quanto a momento consumativo formal e material. Okay? Então, talvez você leia uma doutrina diversa do que nós estamos adotando aqui, mas daqui para frente nós vamos dar uma certa flexibilizada quanto ao momento consumativo, que ele começa sim a divergir em boa parte desses crimes pelo momento consumativo formal e material. Bom, e aqui o artigo 180, nós terminamos então a carralhada de crimes contra o patrimônio de alguém, que o 179 você também verá com muita similitude lá nos crimes praticados contra a administração da justiça, e aqui o crime de receptação, o último crime, agora sim um crime famigerado, um crime com muita incidência, e que talvez você que atue aí no criminal, nas suas diversas formas de atuação no judiciário, ou Ministério Público e advogado, você vai ter uma atuação forte na receptação, que tem a divisão entre receptação própria e receptação imprópria. A receptação própria tem os verbos múltiplos, alternativos e independentes. Ou seja, basta que o indivíduo pratique um fato típico contido nesses verbos, praticando a antijuridicidade de um destes verbos, para que incorra na receptação. Não é necessária a soma de todos eles, mas sim tão somente a feitura de um destes verbos dessa conduta da receptação própria e da receptação imprópria, que é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Bom, adquirir, receber e ocultar tem uma clareza quanto aos verbos. O ocultar ali, o indivíduo tem que tomar proveito com aquela ocultação, senão nós vamos ter os crimes lá de favorecimento próprio e de favorecimento real, do 350 em diante, que nós veremos no próximo semestre. Porém, aquele que adquire, recebe e oculta com benefício próprio, haverá lucro com essas condutas, ele pratica o crime de receptação. Veja que o crime de receptação ele é o crime do crime. Ele é um crime subsidiário, parasital, que dependerá da pré-existência de um outro crime contra o patrimônio, destes aos quais nós tratamos aqui, do artigo 155 até o artigo 179. Então, houve o desvio, houve a subtração de alguma coisa, de algo, de alguém, de outrem, de terceira pessoa, e agora a conjunção desses verbos, a conjugação dos verbos adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
temos o crime de receptação. O crime de receptação é o crime do covarde, né? É aquele que não tem coragem de subtrair a coisa ou de empregar qualquer subterfúgio para essa extração. Porém, ele tem coragem de comprar uma televisão sem controle, né? Ele tem coragem de comprar um celular, um notebook abaixo do preço do valor de mercado, até mesmo para uma mercadoria usada. Ele tem coragem de comprar um gado que não tenha nota fiscal, não tenha GIA, no meio da noite, no meio da madrugada, com muita nebulosidade naquela compra, né, naquela compra e venda. Então, a receptação é isso. Aquele indivíduo que transporta e conduz, transportar, eu estou carregando a coisa que não é autolocomotiva. Já na condução é algo que é autolocomotivo, um automóvel, por exemplo, é conduzido. Então, alguém que esteja dirigindo um automóvel que fora produto de roubo, furto, apropriação indébita, estará respondendo pelo crime de receptação. Veja, quem praticara roubo ou furto, ou apropriação indébita, ou estelionato, não está praticando o crime de receptação agora porque está transportando ou conduzindo o veículo. Porque aqueles verbos em continuidade delitiva nos dizem subtrair para si ou para o trem. Quando fala para si ou para o trem, não está dizendo como vai ser essa tradição. Não está me dizendo como será a transmissão dessa coisa ou se eu vou dispor dessa coisa momentaneamente, rapidamente, contemporaneamente ou de um uso futuro. Então, quem fez o roubo e o furto e está ainda usando a coisa, não está em receptação. Aquele claro, sim, que recebeu, ganhou, sabe da procedência daquele primeiro crime, estará agora cometendo o crime de receptação, coisa que sabe ser produto de crime. Já a imprópria é aquele indivíduo que praticar, influir para que terceiro de boa fé adquira, receba, oculte, coisa que sabe ser produto de crime. É o intermediário. É quem sabe de uma mercadoria roubada e agora passa a negociar esta mercadoria. Eu tenho um cliente, tive, né, ele ainda está preso por outras condutas dele, que ele me ligou e falou: doutor, vem pra cá que eu tô preso. Aí, em deslocamento para a delegacia, eu retornei a ligação para a esposa dele para entender o que aconteceu, né? Para ir já me preparando. Ela falou que ele estava em casa e que, de repente, a polícia pulou no quintal dele e deram voz de flagrante para ele. Era tarde da noite não, eram as 8 horas da noite. Eu falei: mas você estava praticando algum crime? Ele falou: não. Você cometeu algum crime naquele dia? Ele falou: não. Para duas pessoas você não pode mentir, né? Advogado e médico. Aí ele afirmou para mim, eu acreditei, né, que ele então não estava em situação de flagrante. Mandados de prisão não podem ser cumpridos no período noturno e sem a contrafé do mandado de prisão. Então eu falei: alguma coisa certa está muito errada, alguma coisa errada está muito certa, né? Quando eu cheguei lá e vi o boletim de ocorrência que os policiais tinham tecido, disseram que em rondas e abordagens localizaram uma caminhonete roubada e aí conseguiram ter acesso ao celular do ladrão e o ladrão tinha mandado, o assaltante tinha mandado a foto da caminhonete para o meu cliente, oferecendo a caminhonete para ele. Ele falou assim: olha, eu não tenho interesse, mas espera aí que eu já vou oferecer esta caminhonete. Ele lançou em alguns outros grupos a foto da caminhonete, ofertando a caminhonete por 15 mil reais, era uma Hilux, do valor de mercado de 150 mil, e ele estava ofertando ela por 15 mil reais.
Como que a polícia chegou através dele? Através do WhatsApp. E aí o policial começou ali a falar com o meu cliente, ele disse onde estava na casa dele, e a polícia foi lá e flagranteou ele pela conduta do artigo 180, pela receptação imprópria. Então, indivíduo que influir para que terceiro de boa-fé transporte ou conduza coisa que sabe ser produto de crime é fato atípico por haver uma omissão legal. Porém, aquele que influi para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, aí sim nós temos a receptação imprópria. Observação: na receptação própria ou imprópria deve existir um crime antecedente, cujo objeto material seja o mesmo da receptação. Contudo, não há necessidade que seja conhecido o autor do crime antecedente. Então, somente que aquele produto seja produto de roubo ou furto. Ah, professor, eu não sabia que aquilo era produto de roubo e furto. Olha, tome cuidado, né? A responsabilidade negocial é do adquirente também. Porque daí nós teremos uma responsabilização, porque normalmente o que nós fazemos quando adquirimos uma coisa? Primeira coisa, você pede nota fiscal. Nota fiscal. Nota fiscal. Tudo que você vai comprar, nota fiscal. Desconfie dos sites de compra e venda aí, como LX, e algo esteja muito abaixo do valor. Vai fazer um pagamento, faz pelo Mercado Pago, pelo PayPal, pelo aqueles sistemas de transferência de dinheiro pelo próprio aplicativo. Não transfira dinheiro na conta de ninguém, não faça pagamentos diretos. Se você está comprando pelo Mercado Livre ou pelo OLX, eu tive muitos, mas muitos clientes e assistidos aí dos núcleos por conta da receptação desta conduta, tá? Adquirindo produto roubado que não teve a menor cuidado de aferir esta responsabilidade. Ok? Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto o autor, coautor ou partícipe do crime antecedente, que aí estes estarão em continuidade delitiva. O sujeito passivo, o mesmo do crime antecedente. Se eu fui vítima do furto, agora eu sou vítima da receptação. O objeto material está muito claro, coisa alheia, o patrimônio, a consumação se dá no momento em que a coisa sai da esfera da disponibilidade da vítima, sendo assim um crime material, ou quando a gente influi um terceiro, aí sim nós temos um crime de momento consumativo formal. Sim, a tentativa é admissível, teremos então uma possibilidade de atuação do modo tentado, porque é um crime de várias condutas que podem ser cindidas, resumindo na receptação. Tomar cuidado com a receptação imprópria, porque ela é formal e aí diminui a possibilidade de tentativa. Bom, aqui já há um bom tempo, como nós não víamos, diferente do estupro culposo, né, como nós vimos essa semana, aqui existe a possibilidade da culpa no parágrafo 3º. Então, não há de que se dizer em negligência, imprudência ou imperícia para alegar uma excludente de culpabilidade, ou seja, de autorreconhecimento ou de potencial ciência da lesividade daquela minha conduta, mesmo havendo o não dolo, ou seja, o não querer, a não assunção dos meus atos e a não assunção do resultado, não querer do ato e não querer do resultado. Aqui, mesmo com a negligência, a imperícia ou a imprudência, que a meu ver teríamos mais a modalidade imprudência do que imperícia e negligência. Negligência também, né? Fui negligência em não observar o mercado, os valores do mercado, os valores padrões do mercado. Já a forma qualificada é aquele indivíduo que possui
atividade industrial ou comercial e está aí praticando este rol exaustivo de verbos para tentar capturar esse indivíduo que de alguma forma negocia ou trabalha com mercadoria, produto de roubo e furto, né? Tem lá, acabou de chegar DVDs ou aparelhos de som, alto-falantes, e os indivíduos estão comercializando, vendendo, né? Vendendo para pessoas indistintas e com porta de loja aberta ou com uma barraquinha ou no meu estabelecimento de oficina de montagem. Sim, nós temos aqui a receptação qualificada. Pena aí já um pouco mais considerável, de 3 a 8 anos, impossibilidade da suspensão condicional do processo e justiça comum, porém, cabe aqui o Instituto da Não Persecução Penal, por conta da pena mínima. Então, de acordo com o artigo 28A, você vai virar para o seu cliente e vai falar assim, calma, não priemos cânico, né? Como diria o saudoso Colorado Chapolin. Então, não priemos cânico porque há a possibilidade da não persecução penal, esse acordo que o réu, o seu cliente, como diria o bom cuiabano, faz com o Ministério Público. Então, ele anui com o Ministério Público, ele contrata com o Ministério Público a não persecução penal, a não marcha penal por conta do artigo 28 do Código de Processo Penal. Okay? Tal e qual o artigo 77 da Lei 9.099 de 95, que normatiza a transação penal. O seu cliente quer saber disso. Tá? O seu cliente quer saber se você vai deixar ele em uma situação de não crime. Ele não quer saber se você utilizou da transação penal, da suspensão condicional do processo, da suspensão condicional da pena, do perdão judicial, da desclassificação, da suspensão condicional da pena, da não persecução penal. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele estava sendo processado, agora não mais, que ele tinha a possibilidade de ser preso, agora não mais. Tá? Eu tenho um cliente aí que ele é empresário, ele pergunta, doutor, posso ficar tranquilo? Posso ficar tranquilo? Eu sei que a pergunta dele de posso ficar tranquilo é, não vou ser preso? Então, eu sempre afirmo para ele, pode ficar tranquilo. Até mesmo porque se ele for preso, né, não será eu que vou tranquilizar ele nas minhas respostas. Então o cara não vai dormir, né? Durma, se talvez a polícia for aí de sua casa, a gente te solta depois. A pena de 1 a 4 anos lá da forma simples, possibilidade da suspensão condicional do processo e pena máxima de 4 anos, de acordo lá com o artigo 313 do Código de Processo Penal, não cabe diretamente à prisão preventiva. Então, toma cuidado com a prisão preventiva na receptação simples. Tá? A receptação simples, os institutos desencarceradores são mais efetivos do que a própria prisão. Tá? Suspensão condicional do processo, não persecução penal, conversão da pena restritiva de liberdade por pena de multa, a impossibilidade da prisão preventiva. Então, ficou meio easy a forma simples. O parágrafo 2º equipara-se à atividade comercial aqueles de qualquer forma, está escrito errado aqui, né? De comércio, está escrito errado, o professor errou aqui. Não é foro, é qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência. Bom, e aqui o parágrafo 3º, nós temos lá as modalidades da receptação culposa, que é aquele que adquire ou recebe coisa, que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou em condição de quem a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso. Pena de 1 mês a 1 ano de detenção ou de multa. Peninha bem branda, né? Mas já aperta o calo do peão. Bom, em havendo uma receptação culposa, ainda, se o indivíduo for réu primário, poderá haver uma isenção da pena.
O juiz pode desconsiderar a ignorância e a infração penal e isentá-lo de pena. Porém, se foi uma receptação dolosa, ele queria, ele sabia da procedência daquele objeto, contudo, ele é primário, ainda é um bom menino. E não quer dizer que réu primário não seja um criminoso primário, né? Ele foi preso e está sendo processado pela primeira vez. Mas ele é um receptador doloso, mas é primário, coitadinho, e a coisa de pequeno valor. Relembrando que coisa de pequeno valor é não superior a hoje, dia 4/11, R$10.050, de acordo ali com o salário mínimo. Tá? Esse índice vai ser reajustado conforme o salário for reajustado também. E haverá a mesma incidência lá do furto privilegiado aqui na receptação, na substituição da pena de reclusão por detenção, minorantes de 1/3 a 2/3, ou aplicação tão somente de pena de multa. Bom, o parágrafo 6º nos deu uma especialidade quanto ao sujeito passivo, em se tratando de bens de patrimônio da União, Estado, do Distrito Federal, de município e de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro todas as penas anteriores. Então, se nós temos lá de 1 a 4 anos no caput, se nós tivermos um desses indivíduos como sujeito passivo, a pena é dobrada, então, de acordo com a redação nova dada pela Lei 13.531 de 2017. Aqui, para satisfazer determinada parte da sociedade que vota nos nossos deputados e os financiam, temos a Lei 13.330 de 2016, que inseriu, assim como objeto, a receptação de animais, que é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização semoventes domesticáveis de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Ou seja, sou um caminhoneiro, estou transportando numa câmara fria carga roubada, estou transportando um gado em pé, ou um gado abatido, ou cavalos de uma aras. Sim, eu estou na prática do crime de receptação. Até aquele que está dirigindo está aqui na prática de receptação, se não participou do furto e do roubo. Porque se participou do furto e do roubo, ele está na órbita do crime de furto ou roubo, e aí se torna um partícipe, ou até mesmo um autor, né? Porque o verbo é subtrair, e a depender da doutrina e da jurisprudência, subtrair também é conduzir, ok? Veja por que satisfez certa parte da sociedade. Porque aumentou um pouco a pena mínima e um pouco a pena máxima. Isso incide no quê? Pena mínima de 2 anos não comporta sursi processual, ou seja, o cara vai responder ao processo de toda forma. Pena máxima de 5 anos, agora sim, possibilidade da prisão preventiva. E é isso que satisfaz o sangue nos nossos olhos, né? A persecução penal e a possibilidade de prisão preventiva. Só que ainda subsiste a possibilidade da não persecução penal, de acordo com o artigo 28. Muito bem. Aqui eu não vou ficar fazendo a leitura, porque senão vai ficar muito exaustivo, dos conceitos de semovente, domesticado, verificável e de produção. Bom, deixa eu ver se vocês fizeram algumas perguntas até aqui. Bom, a última manifestação foi o Josan, que não acompanhou o intervalo e achou que travamos. Posso continuar, gente? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Estamos terminando.
escusas absolutórias, ou seja, normas, digamos assim, permissivas do Código Penal, né? Nós temos as negativas, que é basicamente toda a parte especial, e algumas excludentes e as chamadas escusas absolutórias, como está disposto aí no artigo 161, perdão, 181 e 182. Quer dizer, são imunidades penais absolutas, ou seja, não haverá crime quando praticados contra o cônjuge, ou seja, marido não rouba, perdão, marido não furta esposa, mulher não furta marido, marido não adquire um bem em apropriação indébita, algo que era da esposa. Por quê? Quando houver esse tipo de relação, haverá uma imunidade contra crimes. Não estamos falando de responsabilidade civil, e sim estamos falando de responsabilidade penal, responsabilidade criminal, que me diz que, estendido também aos companheiros, ou seja, a relação de união estável, também comporta aqui nas imunidades penais absolutas, tá? Contra ascendente e descendente, ou seja, pais, avós, filhos, netos, bisnetos, bisavós, taravós, né? Taravós ou tataravós, eu não me lembro agora como se diz. Mas ascendentes e descendentes e cônjuges têm escusas absolutórias, imunidades penais absolutas. Já relativas àquelas que devem ser analisadas caso a caso para entender e interpretar o tipo de relação entre esses indivíduos, é agora o ex-cônjuge, o ex-marido e a ex-esposa, o irmão, tio e sobrinho, desde que exista coabitação entre esses dois últimos. E o que anula todas essas escusas absolutórias, ou seja, torna inócua a imunidade, quando houver violência ou grave ameaça à pessoa. Que no caso eu tinha dito roubo, retirei o roubo, porque o roubo existe a violência ou grave ameaça. Não caberá, então, escusas absolutórias para a prática do roubo. E sim, marido que rouba a mulher é crime. Já o marido que furta a mulher não é crime. Para o terceiro, que concorre ou participa. Inclusive, isso já caiu no exame da ordem, dizendo que um garoto entrou na casa do avô e aí subtraiu lá objetos, e esse avô era um idoso, e perguntava se haveria crime naquela conduta, e esse neto estava acompanhado de uma pessoa. Bom, aqui temos a OAB nos testando para saber se nós sabemos de escusas absolutórias, e aí rapidamente você talvez falaria, sim, existe escusas absolutórias porque é ascendente, mas opa, pera lá. Se esse indivíduo for maior de 60 anos, anula as escusas absolutórias. E ainda, as escusas absolutórias não podem ser estendidas para os partícipes, os terceiros que concorram ou estejam participando da prática da subtração. Ok? Então, com isso, nós terminamos os slides e a falação incontinente do professor, quase que exaustiva. Porém, temos aqui já 1h30 de aula.